A gente vai dar aula de inglês. Não, não vai, gente. Não vai dar aula de inglês, mas você vai aprender a falar uma palavra em inglês esse mês. Várias vezes você vai ouvir bless. O americano, quando ele vai abençoar você, ele fala God bless you. É bem provável que ele fale muito melhor que isso aqui. Mas a ideia é essa, God bless you. E quando ele ensina o chamado na nossa vida, ele fala que Deus nos chamou para to bless everyone, para abençoar todo mundo. Essa palavra bless é só uma expressão para oferecer um acróstico, para a gente aprender coisas boas. E você já foi abençoado? Eu sei que essa linguagem ela é bem religiosa, né? Abençoar, bênção. Pessoal mais crente, assim, de igreja, assim, as igrejas mais simples, assim, ei, benção. Eles falam assim, ei, benção. Eu lembro o pessoal que eu conheci em São Paulo, o irmãozinho é uma benção de Jeová. Falavam desse jeito. É o mesmo sinônimo para dizer assim, alguém que recebeu em si a dádiva, o presente, o cuidado e a atenção do Deus eterno, Criador. É isso. Abençoar é isso. E quando a gente vai para as nossas histórias, talvez alguns de nós tenham uma experiência semelhante à minha, que os avós eram católicos e a minha mãe dizia assim, pede benção para o seu avô. E eu falava assim, benção avô. E meu avô, um homem muito rude, muito rústico, muito viking assim, e às vezes ele não ouvia, eu tinha que ficar repetindo para ele. E aí ele com um paeiro na boca, Deus abençoe, eu nem entendia. Então eu não sabia o que era a benção e também não entendia o que o meu avô respondia. E muito tarde, depois que eu vim entender, mas de fato, depois que eu entendi, falei, coisa boa é ser abençoado. Coisa boa é família que abençoa. E na minha história, não sei se você tem alguma coisa assim para contar, mas eu fui muito abençoado. Eu recebi muita dádiva de Deus. E aí é o ponto de destaque. Eu recebi dádivas de Deus que Ele colocou garçons para me servir. E esses garçons tinham expressões parecidas com as de vocês. Gente bem comum. Gente bem normalzinha assim, cheia de encrenca na vida. E aí eu vi eles me ajudando de uma forma inexplicável e eu só podia explicar assim, Deus me abençoou. Eu vou contar alguns. Na adolescência, o Gabriel acho que já ouviu isso, Jenny. Eu era bem o contrário da benção. Eu era bem abraçado com a maldição. Bem abraçado, você não faz ideia. E algumas madrugadas, Maju, pensa no constrangimento. Eu chegando em casa assim, ó. O passo não era bem dado porque tinha algumas substâncias que me contornavam o equilíbrio. Mas era tentando fazer silêncio. E aí quando eu abri a porta da sala, eu ouvi alguém chorando. E eu andava mais um pouquinho assim, o choro ia aumentando. Eu achava minha mãe no escuro, de joelho dobrado, chorando, pedindo a Deus que me salvasse, que me tirasse daquela vida, que fizesse algo na minha história. Bênção. Quando eu cheguei nessa cidade de Curitiba, uma família me abençoou. Mãos de Deus abençoando e usando os garçons. Uma família me abraçou, me deixou morar na casa deles. A mãe do meu amigo lavava minha roupa, fazia marmita para me levar para o trabalho. Eu lembro eu voltando no seminário no mês de julho de 2004. Um frio. Olha, eu lembro o frio de 2004 com um pesadelo assim, porque a gente chegava depois de um dia de trabalho, o seminário, a gente saía perto das 11, pegava o ônibus, se eu não me engano, era Pinhais, Capão Raso, era um vermelhão. Demorava tanto tempo para chegar, não poucas vezes dormindo, encostado no busão. E aí quando a gente chegava naquela casa, com aquele frio, tinha uma jantinha, mas a parte mais surpreendente era ir deitar na cama fria e ver que tinha uma pet de água quentinha para a gente esquentar o pé. Bênção.
bênção. Eu tive alegria semana passada de um feito para a minha vida. Eu falei para vocês que minha adolescência foi terrível e eu fui um péssimo estudante. 3 anos atrás, 2000 e... Você faz a conta aí. Eu inventei de entrar num mestrado. E depois eu falei assim, o que eu fui fazer da minha vida? Porque daí eu contei para várias pessoas aqui da igreja, principalmente para os líderes, que era um recurso para ver se eu não desistia. E na minha história foram muitos os pesadelos de começar as coisas e desistir. E eu sabia que eu só podia conseguir terminar esse mestrado. Talvez para você não seja tão difícil, mas para mim foi muito difícil. Eu precisava de bênção. E aí eu coloquei a minha família. E eu pedi para eles, orem por mim. E a minha esposa, o meu filho e a minha filha. Todas as noites. Ao longo desses 3 anos. Eles oravam e falavam assim, Deus abençoou o mestrado do papai. E eu lembrei disso na formatura. É bom demais ser abençoado. É bom demais ser abençoado. Aí você pode estar perguntando assim, por que você foi tão abençoado assim? Deus faz essas coisas com o seguinte propósito. Eu não sou um filho preferido. Eu sou mais um que Ele abençoa para se tornar um garçom. Para sair pelo mundo abençoando pessoas. É por isso que eu estou aqui hoje. Para Deus usar a minha vida para abençoar a sua vida. E semana passada iniciamos uma série de pregação para falar dessa coisa tão especial. De viver para receber bênção dos céus e partilhar a bênção dos céus. E muitos de nós que estávamos aqui fomos provocados a colocar numa listinha ali. Semana que vem eu vou trazer uma colinha para você. Se você ainda não fez, você vai colocar a colinha. Essa semana eu mandei mensagem para quase todo mundo na igreja, pedindo os nomes, pelas pessoas que você está orando. Porque coisa boa é ver alguém chorando na presença de Jesus, pela sua vida. E hoje aqui lembro daquelas lágrimas da minha mãe, porque eu estou aqui. Porque ela me abençoou. Deus levou ela a me abençoar. E hoje cá estou. Porque a oração é poderosa e você foi provocado a orar. E hoje a gente vai conversar sobre mais um jeito extraordinário de ser garçom de Jesus para pessoas que estão tão famintas. Bora lá, eu quero ler com você as escrituras, palavra de Deus em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Deixa eu ver se já vai aparecer aqui. Já, agora foi que foi. Marcos 10, verso 46. Fica comigo, ó. E foram para Jericó, quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse, chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo, coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava. Que lhe perguntou, o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu, mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse, vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Palavra do Senhor. Ore comigo mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da sua santa presença e oramos aqui uma canção dizendo, nos leva no lugar para ouvir a sua voz. Reforçamos esse pedido. Fala com a gente em nome de Jesus. Amém. A gente lê um texto agora. Jesus ele tinha ido para Jerusalém. Na sequência ele passa por Jericó. A cidade que as escrituras contam que uma grande muralha foi derrubada.
e tinha um tal de Josué entrado naquela cidade. Agora o verdadeiro Josué volta para Jericó e ele volta para fazer algo muito, muito, muito especial. Você deve ter percebido que o texto conta para a gente que Jesus estava saindo da cidade. E tinha uma multidão atrás dele. Não. Tinha uma grande multidão. Muita gente, mas muita gente. Muita gente. Agora você imagina, quando a Bíblia fala assim, multidão, muita gente, assim, a gente não dava para contar o tamanho da turma. E Jesus estava ali, era assim o tempo inteiro, tinha curioso, tinha gente fã, tinha gente que acreditava, tinha gente crítica. Jesus nunca foi consenso, gente. Jesus nunca foi assim, unanimidade. Jesus foi polêmico porque ele desafia o coração. E tinha também os necessitados, tinha gente que levava necessitados até Jesus, e isso era muito comum, gente aos montes atrás do mestre. E eles estão demandando, de repente, o texto conta pra gente que uma pessoa, um tal de filho do Timeu, estava lá. Mas uma pessoa com algumas peculiaridades, cego. E assim, não é fácil ser cego em tempo nenhum, cultura nenhuma. A despeito de tanta tecnologia, são enormes os desafios. Agora, tenta fazer um exercício de transposição histórica comigo. Vamos lá para o século I imaginar, no tamanho da dificuldade, da complexidade da vida, alguém com tamanha debilidade. Dificílima a vida, dificílima prover, não tinha INSS, não tinha aposentadoria, não tinha recurso. O que lhe sobrava diante desses desafios todos? Clamar por ajuda. Eu tento fazer recapitulação do que é uma infância assim, do que é uma juventude assim, do que é a fase adulta assim, onde a vida de todo mundo está prosseguindo e o que lhe resta para comer, eu tenho que me valer da caridade e da misericórdia de outras pessoas. Esse era Bartimeu. Agora tem um ponto que intensifica o problema desse homem, porque assim, a cosmovisão, o jeito de ver desse povo no primeiro século fazia com que eles interpretassem algumas coisas de determinado jeito. Então assim, a luz desse povo judeu, vez por outras, eles analisavam que pessoas com determinada dificuldade de saúde representava, isso não é legitimado pelas escrituras, mas é um tipo de interpretação e era corrente nos tempos de Jesus. Eles imaginavam assim, se essa pessoa está com esse problema, ela fez alguma coisa de errada. Porque a sentença era assim, fiz coisas erradas, Deus me pune. Porque é até um fundamento da justiça. A gente parece que fala assim, diante do grande juiz do mundo, estou sendo castigado. Isso era tão forte, que a própria Escrituras dão conta para a gente que em um determinado momento os discípulos passavam perto de um cego e eles falaram assim, Jesus, Senhor. Porque a gente quer saber da vida dos outros, tá perto, assim, daí você não fala alto, né? Daí eu fico imaginando eles, Jesus, o cego ali, Jesus, quem que pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Fizeram essa pergunta, os discípulos fizeram esse tipo de pergunta em outro contexto para uma pessoa que vivia na mesma situação, o que demonstrava que os próprios discípulos eram marcados por esse tipo de crença. E aí Jesus explode esse conceito e fala assim, nem ele, nem os pais deles, ele é assim para que a glória de Deus se manifeste nele. E Jesus vai lá e cura. E Jesus dá um salto, quebra os paradigmas, mas gente, o Bartimeu ainda não tinha vivido essa experiência. Então você vai entender o porquê que o povo calava ele, queria calar a boca dele de todas as formas. Porque de alguma forma a notícia chegou até Bartimeu. Não sabemos se o pai dele, eu fico com as minhas suspeitas aqui, porque Jesus na primeira pregação dele na sinagoga, ele falou assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele cita o Isaías 61, faz uma composição entre Isaías 42 e Isaías 56, e diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para proclamar a liberdade aos cativos, e me levou a dar vista aos cegos, entre outras coisas que Jesus fala. Eu fico imaginando que a notícia chegou para o Bartimeu. Bartimeu, é o seguinte, todo mundo aí fala que você é amaldiçoado, você está com a maldição de Deus, mas o seguinte, o ungido do Senhor, de acordo com as Escrituras, ele vem para dar vista aos cegos. E todo mundo está contando um tal de Jesus,
de Nazaré, profeta do Altíssimo, homem poderoso em palavras e em obras. E deixa eu te contar, Bartimeu, ele está em Jericó, ele chegou em Jericó. E eu imagino essa notícia, não é assim que aqui estou eu confabulando e evitando equívocos teológicos, mas a Bíblia dá esse espaço para a gente fazer essas conjecturas. Eu fico imaginando assim, notícia correndo, multidão, e o Bartimeu orando e pedindo a Deus, ele tem que passar por aqui. Ele tem que passar por aqui. Porque diferente de outros episódios bíblicos, ninguém pegou ele pelo braço e falou, eu vou levar você até ele. Por quê? Porque ele era visto como um amaldiçoado. Ele se via como um amaldiçoado. Agora tem um detalhe. Ele começa a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí, agora tenta imaginar uma multidão zona. Eu fico imaginando um estádio, sabe? Um estádio assim, cheio de gente. E aquela voz assim, retumbante. E, gente, começou a ser num nível estridente que eu fico imaginando as pessoas pensando, ele endoidou. Porque o texto conta pra gente que muita gente fala para ele ficar quieto. Olha lá, versículo 48, e muitos o repreendiam para que se calasse. Foi um e falou assim, fala esse homem ficar quieto, o mestre não vai te atender, está ocupado, olha o tanto de multidão, para de gritar pelo amor de Deus. E vai outro e grita também, para rapaz, fica quieto, e tenta de todas as formas silenciá-lo, todas as formas fazer com que ele fique quieto. Aí o choque. Por que o choque? Jesus está caminhando, de repente Jesus para. E eu fico imaginando assim, a gente estando junto assim, andando com o mestre, né? Porque aí perto de Jesus a gente quer fazer de cara de bonzinho, né? É tudo bonzinho assim, Jesus andando e tal. E eu imagino os discípulos se achando, porque eu não sei você, mas eu ia me achar demais. Perto de Jesus, gente, Jesus andando, eu sou discípulo, eu sou seguidor dele. Tira foto comigo também. Foto. Fala comigo que eu falo com ele, eu estou perto dele. Daí de repente ele para. Mas parou. Ele parou. Ele para para abençoar. E ele ouve. Ele ouviu. Ele ouviu alguém que ninguém ouvia. Ele parou para ouvir o grito de alguém que todo mundo queria calar. Esse é o Senhor Jesus. Eu queria te dizer o seguinte, que Deus abençoa demais muita gente e abençoa sua vida em todas as vezes que Deus se inclinou para você e te ouviu. Eu não sei se você já se deu conta. Eu não sei se você ainda já foi levado a acreditar nisso. Mas Deus te ouve. Deus te ouve com o coração. Ele é efetivo, ele ouve tudo, mas ele também é afetivo. Ele te ouve de um jeito extraordinário. E ele para ouvir, ele para. E aqui eu queria aplicar algumas coisas para vocês antes da gente continuar. O Senhor me chamou para abençoar muita gente. O Senhor te chamou para abençoar. As pessoas não fizeram tudo isso na minha vida. Desde a minha família, minha mãe e amigos. E tantas coisas mais. Eu podia relatar muitas aqui. Não foi para mim falar assim, eu sou abençoado. É bom demais louvar, é bom demais engrandecer. Mas tudo isso foi feito para que eu vivesse para abençoar. De acordo com o texto sagrado, nós somos bênção. Gênesis 12, o chamado para aquele que na fé cristã é o grande pai de todos nós, que chama-se o pai Abraão. Deus chama o pai Abraão e fala em Gênesis 12, Abraão, seja tu uma bênção. Deus te chamou, Deus te resgatou para fazer algo na sua vida, mas para te dar de presente para o mundo. Existem outras expressões nas escrituras para dizer coisas muito parecidas. Jesus, outrora, chama os discípulos de vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Bênção. Vocês são o perfume de Deus, o bom perfume de Cristo. Bênção. Vocês são as cartas de Deus escritas ao mundo
bênção. Vocês são as mãos que estendem. Vocês são os olhos de Deus e, sobretudo, em muitos momentos, os ouvidos de Jesus. Só que, para isso acontecer, a gente precisa parar. Difícil, né? Se eu falar para você, nós precisamos de encontrar um tempo na agenda. Gente, como é difícil. Para todo mundo. A vida parece que não para. Está acelerada, está pilhada. E assim, se é tempo para se beneficiar, até a gente consegue, né? Porque, vamos cá comigo, se beneficiar é muito importante. Agora, parar para abençoar. Eu vi uma imagenzinha no Instagram. Eu não sei a contundência de veracidade, mas no mínimo ela é provocante e reflexiva. O camarada estava com um cartaz dizendo assim: estou com depressão, sofro de depressão e ansiedade. Preciso de alguém para conversar. E ficou parado. Alguém já viu isso? Preciso de alguém para conversar. Todo mundo passando. De repente ele virou o cartaz, tinha várias notas, 50, 10, 5 reais. Dinheiro grátis, pode pegar. Aí as pessoas começaram a se chegar no cartaz. As pessoas não podem parar. Eu vou falar para você uma coisa. Isso me estremece. Quando eu paro para falar com Deus, Ele é extraordinário, mas Ele presta atenção. Jesus presta atenção em você e prestou atenção em você e continua prestando atenção em você, mas Ele não faz isso só porque você é o coração de Deus, não é isso. Ele faz isso porque Ele quer que você o glorifique e que você seja bênção para outras pessoas. E que eu e você possamos parar, ter sensibilidade. A gente provocou você para orar por várias pessoas. E Deus está te chamando agora a falar assim: ó, essas pessoas pelas quais você está orando, elas precisam de um presente da sua parte. Elas precisam de um presente de Deus, e o presente que Deus está querendo usar a sua vida para oferecer para as pessoas é o seu ouvido. Mas olha como que Jesus ouve. Porque o texto continua, que Jesus para, fala assim: chamem o cego. Aí chamaram ele, né? Coragem. Eu fico imaginando a fazerice dele. Jesus, filho de Davi! Jesus, filho de Davi! De repente ele falou: moço, pode parar! Ele ouviu, coragem! Se anime! O rapaz dá um salto. Vamos lá, cadê ele? E vão levando ele até a presença de Jesus. E aqui, gente, tem uma situação chocante. É chocante. Porque Jesus, verso 51, Jesus faz uma pergunta para ele: o que você quer que eu lhe faça? Talvez você não sofra do problema de ironia que eu sofro. O Vinícius sofre também. Mas eu, como um aluno meio nada santificado, em alguns momentos eu ia falar assim: não. Se o Senhor Jesus me desse um intervalinho, ou pelo menos o Vinícius do lado, daí a gente não ia prestar. Eu ia falar assim: o Senhor Jesus está de brincadeira, né, Vinícius? É óbvio, né, meu? Até nós que é meio lerdo sabe de que o homem vai pedir. Não, a minha ironia não é tão equivocada. Você, de alguma forma, ia... Estamos juntos um pouquinho, pelo menos, né? Mas, gente, Jesus pergunta. Só que aí Jesus revela para mim o quanto estúpido eu sou. Porque Jesus não presume o que Ele quer. E Jesus bem que sabia, mas Jesus quer ouvir. Porque quem ouve do jeito de Jesus, ouve mesmo. Não fica tentando adivinhar o que o outro tem, não fica se acelerando. Olha, nessa pesquisa sobre o ouvido, eu acessei um texto de um mestre em comunicação, e o sujeito apontava que a gente sofreu do Covid, mas sofre de uma pandemia de surdez coletiva. E essa surdez não é uma surdez biológica, de fato, assim, literal. É uma surdez auto-invocada.
E aí ele separa em 3 categorias essa surdez. Ele fala assim que a gente sofre de surdez de valorização, que é assim, sabe aquela coisa assim, você conhece a pessoa, conhece um pouco da história da pessoa, sabe dos problemas da pessoa, já teve histórias ruins com a pessoa, e daí você está ouvindo ela e julgando ela. Fala assim, eu sei disso. Ah, você também, sendo quem você é. E aí você fica surdo para ouvir ela empaticamente. Vocês nunca devem ter vivido isso. Ele fala de outra surdez. Ele fala da surdez do menosprezo. Eu fiquei com vergonha na hora que eu ouvi isso. Ele fala assim, é aquela surdez que você está diante de uma pessoa, mas ela não é tão importante para você. E por ela não ser tão importante para você, toda e qualquer atenção que é requerida é mais importante com a pessoa. Então toca o telefone, só um minuto. Você nem sabe quem é. Mas assim, essa pessoa é tão desprezível que essa aqui com certeza é mais importante que ela. O WhatsApp é mais importante, um chamado é mais importante. Ah, só um minutinho eu já volto. Porque você ficou com sede, daí você volta. Tudo é mais importante. Mas na verdade, não é que é mais importante, é que você despreza. E por último ele fala da surdez da ansiedade. É aquela escuta que você escuta, não está escutando direito, mas a pessoa começa a falar, você já termina a frase dela, e ela está falando alguma coisa, ela não pediu a solução, e você já está dando a solução para o problema dela, porque você quer finalizar tudo, porque você tem outra tarefa para fazer. Depois desse texto, eu rasguei o texto e falei, ele não sabe de nada. Não, ele sabe. Ele sabe. Sabe, a gente não tem aqui uma multidão falando para mim e para você assim, ó, se cale. Mas tem uns ouvidos dizendo para a gente o tempo inteiro com relação ao outro, a gente está dizendo para o outro, se cala, não fala comigo, não fala comigo, não fala comigo, não quero te ouvir, não me importo com você, o problema é seu, a gente só não está verbalizando isso, mas nossas posturas o tempo inteiro estão dizendo isso para as pessoas. Jesus não. Jesus olha para você hoje e ele pergunta para você, o que você quer que eu te faça? Jesus fala comigo hoje, ele fala com a gente para que a gente possa parar e ouvir de fato as pessoas. E sentar. Talvez não é difícil para alguns aqui. Mas se você está falando assim, André, eu sou essa pessoa aí que não ouve ninguém. Eu sou essa pessoa que não dá atenção para ninguém. Gente, essa escuta de Jesus é a escuta de serviço. É a escuta que você olha para a pessoa e diz dentro de você, você é importante. E eu não vou solucionar a sua vida. E eu não vou dizer a resposta para você dos seus problemas. E eu não vou nada, eu vou somente te ouvir. E enquanto ouço, o meu coração está dizendo para você, você é muito importante, pode falar, eu estou aqui para te acolher. Eu não vou te dar receita, eu não vou te dar apontamentos. Eu não vou, depois que você falar o problema, eu vou falar assim, nossa, você não sabe o meu problema. Não, eu não vou fazer nada disso, eu simplesmente vou servir a você. Ah, que coisa boa. Jesus ouviu. Jesus te ouviu. E o fantástico é que o texto diz assim, que depois que ele fala para Jesus, ele fala, mestre, o que eu quero? Que eu possa ver. Mas vá, você foi salvo porque teve fé. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus. Eu estou orando por várias pessoas que eu quero que sejam abençoadas pela mão de Deus. Eu estou abençoando elas, eu estou intencionalmente pedindo assim, Jesus, prospera, cura, restaura, fortalece, abençoa o casamento, abençoa o trabalho, mostra para elas quem o Senhor é, mostra o caminho do Senhor, faz, e enquanto eu estou fazendo isso eu sei, Jesus, o Senhor está abençoando esse povo, mas agora Jesus está me ensinando a falar assim, André, você quer abençoar mais esses amigos, esses conhecidos aí, que você quer que eu toque na vida deles? Quero sim, Jesus. Jesus está falando para mim então o seguinte, André, qualquer momento, qualquer oportunidade, senta e ouça.
Quando as escrituras falam de ouvir, ela fala assim, ó, sejamos tardio em irar-se, sejamos tardios em falar, mas estejamos sempre pronto para ouvir. Sempre pronto para ouvir. Foi fantástico que ninguém quis ouvir Bartimeu. Jesus ouviu. E Jesus começa a cura. A cura desse homem acontece porque Jesus primeiro ouve ele. Jesus primeiro não cura os olhos dele. Primeiro Jesus ouve ele. Eu queria que Deus me ensinasse, te ensinasse você aqui, o presente que seremos para as pessoas na nossa jornada. O presente que seremos para as pessoas na nossa família. O presente que seremos para amigos, para familiar, onde fala assim, Deus, me usa hoje. E aqui vem um destaque, porque às vezes a gente fala assim sobre ser missionário, ser alguém, um propulsor da bênção de Deus no mundo, a gente fica assim, o que eu posso fazer? Eu não sou nada, eu não sei ninguém, eu não sei fazer isso. Olha, se você está aqui prestando atenção em mim, é porque pelo menos um pouquinho você ouve. Agora imagina, você pode falar assim, Deus, pega esses ouvidinhos aqui e dá de presente para quem o Senhor quiser nessa semana. Porque em quem eu encontrar e eu perceber necessidade, e eu tiver disponibilidade, eu vou falar assim, vou te abençoar agora. Intencionalmente, estou aqui, ó. Estou te abençoando. Vou falar. Deus te abençoe. E vou ouvir. E aí, Jesus faz milagre. Jesus faz milagre. Jesus faz milagre. Eu quero orar com você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você entenda assim, ó. Os caminhos que Deus vão apontar para a gente é para Ele ser glorificado na nossa vida. Deus está te chamando para te abençoar. E te abençoando, Ele quer abençoar muita gente. Eu estou dizendo sim para o Senhor. Porque eu acho que esse tipo de conversa aqui, eles precisam de um nível de comprometimento. Eu quero chamar os músicos. A gente vai entoar uma canção. E aqui a gente tem diante de nós uma mesa. Essa mesa, o que é essa mesa? Essa mesa é com o cálice da nova aliança e também com o pão. Jesus, na noite que foi traído, ele disse para os discípulos dele, vocês tomem, ele pegou o pão, partiu o pão e falou assim, ó, esse aqui é o meu corpo que é partido por vós. Ele repartiu, deu para os discípulos. Semelhantemente a isso, ele pegou o cálice, eles estavam numa ceia. O cálice de vinho, entregou para os discípulos e disse assim, ó, isso aqui é o sangue da nova aliança. Fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês tomarem isso, vocês anunciam a minha morte até que eu venha. Gente, Jesus enviou esses homens para abençoar o mundo. Jesus te chamou para abençoar o mundo. Às vezes alguns de nós ficam se perguntando assim, qual é a razão de ser da minha vida? Qual é o meu propósito? Por que eu estou aqui? Eu vou dizer para você, está aqui para conhecer a Deus, ser abençoado por Deus e ser bênção na vida de outras pessoas. E isso você precisa ter muita convicção disso e viver por isso. E viver por isso. E diante dessa realidade, diante dessa verdade, eu preciso que você, se você está entendendo que Deus está falando com você, eu queria que você fizesse um compromisso. Hoje, de manhã, eu preguei em uma outra igreja. E eu provoquei o pessoal a esse compromisso e eu queria provocar você diante de Deus. Um compromisso público. Se você está entendendo o chamado de Deus e quer se dispor a falar assim, Jesus, me usa para ouvir as pessoas, faz um sinalzinho assim com a sua mão. Você está comigo? Vamos ouvir pessoas? Vamos abençoar pessoas com os nossos ouvidos? Não é para mim que você está dizendo isso não vou lembrar. De verdade, eu não vou lembrar. Eu sou muito esquecido. Quem anda mais perto de mim sabe disso. Mas Jesus está vendo. Está vendo o seu gesto. E Ele vai colocar pessoas, ainda hoje se bobear,
no seu caminho. E você vai entender o que eu várias vezes tive a oportunidade de desfrutar. Depois de uma longa conversa onde a pessoa falou, depois ela fala assim para mim: André, obrigado por me ouvir.